Eu sei por quê. Porque eu adoro história, mas Então, por quê? porque a história, Ela fixa de um jeito Não, diferente. não é só, ela fixa, ela é uma coisa de arar, você ara o coração. História, tá ligada a uma coisa que os sufis diziam. Os sufis é o ramo místico do islamismo. Eles criaram um órgão chamado coração-intelecto. O que é coração-intelecto? Quando a gente escuta uma história, pega no nosso coração, na nossa emoção e gruda na memória. Então, exemplo, o que você estava fazendo, Clóvis e Rogério, o que estavam fazendo dia 11 de setembro de 2001? Todo Com mundo quem lembra. você estava? No 7 manhã, né? no 7-1 do Brasil, onde você estava? Você Olha lá lembra? ele, ó. Olha lá ele, ó. Ele é o cara. Pô, É, muito bacana. No 7-1, lembra onde você estava no 7-1? todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Por quê? Porque é uma emoção forte, Atrelada. atrelada, é uma história forte, que você vai atrelando ao seu entorno que tá acontecendo. É uma coisa muito comum isso quando você fala, por exemplo, de O homem chegou à lua. o homem chegou à lua. Vou te contar uma outra ideia. Olha isso, uma outra questão. Uma professora se aproxima de mim e diz... Alguém quer café? Eu vou pedir mais um café pra mim. Vocês querem? Opa, Então, 2 ou 3? Não 2, quero, por favor. 2. Ela se aproxima e diz assim, Ilan, vou te contar uma história. Eu paro minha vida quando alguém fala isso. Eu também. Eu paro minha vida. Pode contar. Sabe que eu me aposentei, sei. Então, eu tava andando num shopping, diz a professora de geografia. Chegou um moleque lá de 25 anos, barbudo. Me abraçou, professora, sabe o quê? E disse pra professora, eu nunca esqueci sua aula. Falou, como assim? As aulas que você dava sobre bandeirantes. Falei, mas por quê? Não, porque você começou a falar dos bandeirantes de uma história de um bandeirante que entrou na floresta, aqui em São Paulo, e viu indígenas, e um dos indígenas pegou um arco, uma flecha, puxou, jogou a flecha, e a flecha foi pro olho do bandeirante. Ele puxou a flecha, o olho ficou fazendo sangue grudado, e a professora olhou pro menino e falou, eu inventei isso. Não, professor, você não inventou. Eu inventei, era pra vocês ficarem quietos e eu preparar a aula, que era a aula sobre os bandeirantes. Ela falou assim, você lembra da aula dos bandeirantes? Lembro tudo. Grudou. Então você gruda isso. É fantástico o poder que a narrativa tem. Se os pais soubessem, muitos pais sabem, mas os pais que não sabem, não no celular, pelo amor de Deus, não no tablet, pelo amor de Deus, o presencial, a força que isso tem, a marca que isso tem nas crianças, nos jovens, jovens que estão na Bienal fazendo fila para ler livro, pode perguntar para eles. Os pais liam histórias. Os jovens... Ou contar também. Ou contar. Meu filho gosta que eu invente história. É isso, contar, Não, ler. tem a história, ele fala, não, inventa uma, Sim, engraçado. eles chamam isso de boca, né? Assim, Ah, é? essa história de boca. Gente, assim, quando você olha para as Mas tem pessoas... uma história sua também, que você teve que inventar uma história também, né? Qual que é essa história? Inventa história. Como que você sabe disso? Ah, tava lendo aqui sobre você, né? Como que você sabe dessa... Como que é? Ele descobriu que essa... Clóvis, Você viveu isso também, Clóvis? inteligência limitada. Ninguém sabe dessa história. Ele foi Tá vendo investigar. só? Você achou estranho? Puxar. Fala, então inventa uma história. Como que foi isso? Porque Nossa. você não tinha esse hábito de inventar e criar? Como que era? Não. Eu fui uma criança bem tímida, incrível que pareça, tímida Tímida ao extremo. ao extremo. Tô dentro também. Eu era de querer jogar futebol, ficar esperando o pessoal me chamar, morrendo de vontade, ficava pegando a bola até eu não conseguia falar, posso jogar? Nesse nível, assim. Eu era bem tímido na escola pra falar, assim, era bem complicado. Só que eu tinha um mundo interior gigantesco. Isso eu tinha noção disso. Então, de fabular sozinho, né? Tinha amigos, tudo mais, mas era tímido. Eu era uma criança tímida. Sempre li muito. Com 14 anos, eu li Sursi do Sartre, não entendi porra nenhuma. Porra nenhuma, mas era o desafio, sabe, Clóvis, de Hannah Arendt. Cara, assim, não entendi nada. Mas li, porra, não entendi nada, mas era o desafio e eu gostava. Eu li Agatha Christie. Então, mas não, mas eu li modesto. também. Não, mas não entendi nada também, é só pra falar, porque só pra falar, li, isso aí, não entendi a porra nenhuma. Mas enfim, aí quando eu fui trabalhar, primeiro trabalho que eu tive, pra ganhar dinheiro, ajudar a pagar a faculdade e tudo mais, era um lugar como uma escola, fui ser estagiário. Estagiário sofre, né? Tipo, escravidão, cara. Aí chegou lá a professora, a educadora lá e falou, olha, Ilan, fica aqui do meu lado e a gente, né, me acompanha. Tá bom. Na hora do recreio, ela falou, vou tomar um café. Você fica com as crianças de 4 anos no recreio, no pátio. Falei, não vou ficar. Falei pra ela, não vou. Meu primeiro dia de trabalho, nunca trabalhei com criança, eu tô aqui porque eu faço psicologia, eu sou psicólogo de formação, né? Então é isso, eu não vou. Não, você vai. Eu tô aqui do lado. Tá bom, ela foi pro lado e eu comecei a ver as crianças pra cá e pra lá, morrendo de medo que elas se aproximassem de mim. Eu comecei a rezar, te juro. Deus Todo-Poderoso, que elas não... Porque eu nem sabia o que fazer, nunca trabalhei com criança, que elas não se aproximem, e criança sente o hormônio do medo.
3 meninas se aproximaram. Uma falou assim, Ilan, falei, meu Deus, eles falam. Ela falou, conta uma história pra gente. Eu falei, a verdade, eu não sei contar a história. Falei, a verdade, eu não sei. De não lembrar ou de não saber? Eu nunca tinha contado história na vida, nunca. Aí ela falou assim, mas conta. Eu falei, mas eu não sei. Ela me olhou, como que você tá fazendo aqui? Porque criança, a história é a mesma coisa. É. Eu digo que a história é a oração da infância. O brincar é a profissão. É. A história é a oração. Eles podem ficar sem comer pra ouvir uma história e pra brincar. Enfim, ela falou assim, se você não sabe contar, inventa. Ela mudou minha vida, essa menina. Eu falei, então senta aí. Aí as 3 meninas sentaram e eu inventei uma história, não sei como foi, como saiu, que veio assim inteira, que virou livro E elas depois. ficaram vidradas. Não só. 5 minutos depois, eu pisquei o olho contando a história, eram 3 meninas, tinham 6 crianças. Nossa. O milagre da multiplicação. No final tinha as 40 crianças assim de boca aberta. Eu também assustado, terminou aquilo, elas espalharam lá. E eu fiz as perguntas, acho que corretas pra minha vida, que mudou completamente. Que é, por que eu gostei de contar? Por que elas gostaram de ouvir? Onde eu encontro mais histórias? Eu quero saber mais sobre o que é aquilo. O que eu fiz? E começou minha trajetória de muitas décadas. Eu fiz muita coisa. Meu Deus, passei por coisas assim como contador de histórias, quando eu contei histórias em casamento, Clóvis. Eu contei histórias num estádio de tourada no interior da Colômbia. Uma coisa assim, maluca. Contei história em trem. Então, assim, isso foi uma coisa bem... Mas eu queria saber sobre isso, né? Por que tem esse poder da história tão forte, né? Que hoje o pessoal pode chamar de storytelling. O pessoal coloca o nome em inglês, coloca mas... o nome em inglês, mas é isso. Por que a gente se interessa tanto por história? E quem tá falando, eu não me interesso por história. Claro, você ou assiste filme, você quer saber da fofoca, tudo é história. Por que a gente gosta desse tipo de coisa? Olha, tem 2 motivos. É uma história bem longa essa. Dá pra falar realmente umas 5 horas sobre isso. Eu tenho um curso que fala sobre isso. Sobre storytelling. Assim, um curso na internet que eu dou, assim, só sobre essa... Mas vou falar de 2. Só de 2 coisas acho que são importantes. Uma, que as histórias, elas nasceram muito antigamente, há milhares de anos, porque o homem olhava o seu mundo ao redor e não entendia bulhufas. E o homem fica angustiado. Angústia vem do latim angustus, estreito. Em espanhol se fala angosto. Então, o peito dói. Então, ele via a aranha, ele via o raio, a nuvem. Ele ficava assim, mas de onde veio essa birosca toda? Então, ele começa a criar narrativas para ordenar o seu mundo. E para preencher as lacunas. Para preencher as lacunas. Explicar o inexplicável. Então, os mitos, as lendas e tudo mais. Só que quando ele cria essas histórias, ele não só explica o cosmos e tudo mais, ele coloca a sua natureza humana. E é por isso que vem uma segunda parte dessa evolução, né, desse momento, que ele percebe que não é só explicar o que está fora, mas o que está dentro. E a natureza humana, essa é a minha opinião, tem gente que discorda, a natureza humana, pra mim, na minha visão, e um grupo que pensa nisso, não mudou nada há milhares de anos. Nada, porque você lê textos antigos, Gilgamesh, que foi o primeiro texto literário do mundo, e tá lá uma história sobre poder, sobre ciúme, sobre medo, sobre ódio, você entendeu? Então não tem. Por exemplo, essa história que eu vou contar aqui, rapidinho, olha essa história se não faz sentido. Essa é uma história de 5.000 anos. Olha, uma história curtinha, uma fábula indiana. Uma serpente estava atrás de um vagalume. O vagalume olhou para a serpente e disse: você vai me comer? Vou te comer. Foi. Acabou. Vou te comer. O vagalume, mas nada a ver vagalume e serpente. Vou te comer. O vagalume, posso fazer 3 perguntas antes de morrer? Falou, vai morrer mesmo. Pergunta logo. Primeira pergunta, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. E foi se aproximando da serpente. Sim. Segunda, eu te fiz algum mal? Não. Terceira, então, por que você quer me comer? A serpente levantou para dar o bote e respondeu: porque eu não suporto o seu brilho. Nhac! 5.000 anos. Essa história pode ser contada em qualquer canto, em Vila de Pescador. Claro. Pode ser contado nas empresas, no RH, lá na situação do RH. Porque o coach motivando. Tudo. Quer dizer, é uma história que ela tem 5.000 anos, mas ainda faz sentido. Por isso que as pessoas... E o que acontece? As pessoas não revelam isso quando contam as histórias, as pessoas que conhecem. E por isso que gruda, que adere pra criança. Por isso que é importante falar de histórias com sombra. Não só histórias bacanas. Porque a gente tem um lado sombra. Darth Vader, né?